No dia 19 de março de 1919, o som do jazz ecoava por todos os cantos de Nova Orleans, como nunca havia se ouvido antes. Todas as danceterias e bares estavam lotados e as bandas tocavam em festas em dezenas de casas espalhadas por toda a cidade. Entretanto, apesar de ser conhecida como berço daquele gênero musical, a cidade seguia o ritmo dos saxofones, não por prazer, mas por medo. Tudo começou 3 dias antes, quando o jornal local, The Times-Picayune, publicou uma carta aberta escrita pelo famoso serial killer conhecido como o assassino do Machado de Nova Orleans. O cruel assassino já havia matado antes e ameaçou fazê-lo novamente no dia em questão, à 00:15, caso descobrisse alguma casa que não tocasse jazz. Como o próprio nome já sugere, o machado era sua arma favorita para cometer seus atentados, embora ele nunca tivesse usado o mesmo instrumento. Muitas vezes, o maníaco utilizava uma machadinha, navalha ou o que estivesse à disposição. Embora ele tenha atacado cerca de 1 dúzia de pessoas com esses instrumentos ao longo de 1 ano e meio, o serial killer nunca foi pego, mas várias pessoas suspeitavam quem ele era e descreveram o agressor como um homem de pele escura, corpulento e que usava um chapéu virado para baixo. Essas vagas descrições obrigaram as autoridades a lançarem uma ampla rede de investigações de suspeitos. Inúmeras pessoas enfrentaram interrogatórios e até algumas das próprias vítimas se tornaram suspeitas de serem o homem do machado, como foi o caso de Louis Besumer. No entanto, cada caso investigado era derrubado ladeira abaixo por falta de evidências. Na noite de 22 de maio de 1918, o dono da mercearia italiana Joseph Maggio e sua esposa Catherine foram descobertos deitados na cama em uma poça de sangue. Os irmãos de Joseph, que moravam ao lado, foram os que encontraram os corpos. O casal teve suas gargantas cortadas com uma lâmina de barbear enquanto dormiam. Suas cabeças foram esmagadas com o machado. O pescoço da mulher estava tão cortado que quase se separou do resto do tronco. O assassino havia entrado na propriedade cinzelando um painel de madeira mais baixo na porta dos fundos. Após o assassinato, o machado foi deixado no banheiro e a navalha distribuída no jardim do vizinho. No entanto, nenhum item valioso foi tomado, fazendo com que a hipótese de roubo fosse descartada. A única pista encontrada era uma mensagem enigmática escrita com giz na calçada a uma curta distância da cena do crime, que dizia: "A senhora Maggio vai se sentar hoje à noite, assim como a senhora Towney." A polícia teorizou que essa mensagem se referia à senhora Toni Sciambra, que era uma das várias donas de mercearias de descendência italiana que foram mortas após serem atacadas durante o período de 1911 e 1912. A maioria daquelas vítimas havia agredido um homem que empunhava um machado, que havia entrado em suas propriedades à noite, batendo um painel na porta dos fundos. Aquele podia ser um esboço do que estava por vir anos depois. 1 mês após a morte dos Maggio, o homem do machado supostamente atacou novamente. Em 27 de junho, o padeiro John Zanca foi fazer uma entrega no supermercado da propriedade de Louis Besumer. Percebendo que algo não estava certo, Zanca foi até a porta dos fundos da loja, onde sabia que Besumer e sua amante Harriet estavam morando. Foi então que ele encontrou Besumer coberto de sangue, mas ainda muito vivo. Novamente os padrões do crime anterior se repetiam, e novamente os suspeitos foram investigados, mas todos liberados por falta de provas.
Em agosto daquele mesmo ano, aconteceu outro crime, desta vez com uma mulher grávida, chamada Senhora Schneider. Depois de um longo dia de trabalho, o marido voltou para casa e encontrou a esposa coberta de sangue. Seu couro cabeludo havia sido cortado e alguns dentes arrancados, mas ela ainda estava viva. Felizmente, ela recuperou a consciência, mas foi incapaz de identificar o criminoso. Apesar da brutalidade que exercia contra suas vítimas, o real responsável por esses crimes parecia longe de ser descoberto, e suas práticas foram se tornando mais recorrentes com o passar do tempo. Finalmente, o serial killer só parou sua ira após ameaçar a cidade inteira com uma fatídica carta que divulgou. Quando o relógio bateu 00:15 do dia 19 de março, a cidade de Nova Orleans estava viva e barulhenta. Um compositor local, chamado Joseph Davila, até criou uma música para aquela noite intitulada The Mysterious Axeman Jazz, que traduzindo fica O Misterioso Homem do Machado do Jazz. O som foi um enorme sucesso. O clima parece ter agradado o criminoso, afinal, nenhum crime foi registrado naquela noite. No entanto, ele voltaria a atacar outras 3 pessoas. Steve Boca, um dono de mercearia, que foi morto no dia 10 de agosto, a jovem Sarah Luman, de 19 anos, na noite de 3 de setembro de 1919, e Mike Pepitone, na noite de 27 de outubro de 1919. Este seria o último dos ataques do Homem do Machado. Assim como o jazz parece tê-lo acalmado, preconceitos xenofóbicos podem tê-lo irritado. Uma teoria sustenta que os ataques foram motivados racialmente, já que a maioria das vítimas eram imigrantes ítalo-americanos, que estavam enfrentando uma onda geral de fanatismo nos Estados Unidos durante aquela época. Sob essa ótica, os investigadores também questionaram se os crimes não podem estar relacionados à máfia. No entanto, esse ponto de vista nunca pôde ser provado verdadeiramente. Entretanto, apesar das teorias, a identidade do Homem do Machado de Nova Orleans permanece um mistério até hoje, retratado em diversos momentos da cultura pop, como em American Horror Story e no romance Haunted de Chuck Palahniuk. O personagem deixou de ser somente um ser desconhecido e passou a fazer parte do folclore norte-americano. É isso aí, pessoal. Essa foi a história do serial killer de hoje. Se você quer mais vídeos sobre esse gênero, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos. Forte abraço!